A gente já vai começando, porque tempo é ouro. E hoje nós temos muitas dúvidas para tirar com esse ilustríssimo nosso aqui. Eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês, depois ele vai falar um pouquinho. Esse é o Dr. Eduardo Silva, ele faz a diferença aqui em São José do Rio Preto. Eu sou de Brasília, mas quando eu cheguei em Rio Preto eu já me consultei com ele, mas a vida começou a mudar mesmo. E a forma como eu passei a admirá-lo, depois que eu fiz um seminário. Simpósio. Simpósio. É com S. É com S, né? Começa com S. Eu fiz um simpósio e ele estava desenvolvendo o trabalho dele, que é cérebro em alta performance. E isso tem total conexão com o que eu faço, que é reprogramação neurolinguística, e ajudar todos vocês a se desenvolver financeiramente. Então, foi uma conexão belíssima, uma coisa que eu estava precisando bastante. E agora eu vou pedir para ele falar um pouquinho desse trabalho, porque ninguém melhor do que ele, que detém o conhecimento e que está passando esse conhecimento para nós. E aqui na cidade de Rio Preto eu percebi que ele está desenvolvendo bastante. Quer levar para outros lugares também, né, doutor? Quer mostrar... Com certeza. Na verdade, esse trabalho, vou dar uma iluminada aqui para melhorar. Na verdade, é um trabalho que nós estamos fazendo, que é justamente despertar uma nova consciência e levar conhecimento e experiência para as pessoas aprenderem a ter um autodomínio. Hoje, não é só hoje, desde que o ser humano veio na face da Terra, todos passa por desafios, passa por inseguranças, passa por situações, eventualmente, de calamidade, e a nossa função aqui é cada vez aprender a superar. Nós temos, assim, ferramentas para que nós possamos transcender aos nossos limites. Eu não vou falar que é o limite da natureza, é o limite do outro, é o limite de cada um. E o simpósio justamente fala sobre isso. Como que você pode aprender a dominar o teu pensamento, a dominar os teus sentimentos e as tuas emoções para levar uma vida com equilíbrio, com serenidade, uma vida com saúde, com energia, e que você possa se tornar uma pessoa que o Java Solar fala pessoa integral, aonde tenha uma boa condição física, mental e espiritual. Isso. E eu compartilho também no meu site, www.cérebro em alta performance, inclusive todos esses insights que nós estamos tendo no Milagre da Manhã está sendo compartilhado lá, convido para vocês conhecerem. É verdade, gente. Acesse esse site aí, www.cérebro em alta performance, e acompanhe que ele está colocando mesmo todo em tópicos, assim, está bem fácil a visualização, é só você clicar e ir acompanhando. Eu sou Juliana Campos, para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, pessoas que estão chegando, eu sou Juliana Campos, eu sou palestrante, sou treinadora e desenvolvo as pessoas profissionalmente e financeiramente. E o desenvolvimento financeiro, ele vem primeiro da base de tudo isso, que é o ser. Quem é você? Né? Qual é a tua participação efetiva aqui, no aqui e agora? E depois o fazer. O que é que você, esse ser extraordinário, faz pelo outro para que o outro possa, então, te devolver algo em troca, e que esse algo em troca pode ser aquilo que você deseja, que seja o dinheiro. Então, o dinheiro é consequência de tudo que você é e de tudo que você faz. Isso que nós estamos explicando para você, e o porquê eu convidei o doutor aqui, é que enquanto nós falamos tudo isso e falamos para vocês a importância de se desenvolver emocionalmente, a importância de desenvolver razão e emoção e equilibrar essas duas forças que todos nós temos, isso vai fazer com que você tenha melhores resultados em todas as áreas da vida, inclusive na área profissional e financeira. E para mim foi uma grande descoberta o doutor fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho tal como foi o simpósio, porque esse é um grande diferencial.
Nós trabalhamos isso dentro dos os psicólogos trabalham, os coaches trabalham, os treinadores trabalham, as pessoas que trabalham com reprogramação neurolinguística, mas daí haver um neurocirurgião, um médico dedicado à saúde física das pessoas, ter tomado consciência, tal como o doutor Eduardo está fazendo, e levar essa informação para as pessoas, isso é um grande diferencial. Então, eu gostaria aqui de fazer algumas perguntas para o senhor, doutor, nesse sentido. Assim, vamos lá. Como o senhor passou desse estágio de desenvolver apenas a saúde física, assim, toma remédio e faz isso, e teve na verdade, esse desenvolvimento de pensar e de passar a tratar o paciente não só no físico, que é o remédio, e que no caso, o remédio que possa aliviar aquele sintoma, mas que o paciente pense que são todas as emoções dele que podem estar comprometendo a saúde dele. Isso foi um desafio para o senhor? Como foi isso? Inicialmente, nós normalmente costumamos aprender ou evoluir espiritualmente por dois motivos. Ou por impacto, por pancada, ou por autoconsciência. E eu caí na malha da maioria dos seres humanos, foi por impacto. Eu trabalhava numa média de 14, 15, 16 horas por dia, um estresse assim, nível altíssimo, inclusive graus de exaustão, de burnout, de tanto que eu trabalhava. E algumas vezes eu tive que ficar internado, desidratado, porque eu não comia, eu não fazia minhas necessidades fisiológicas, eu não dormia. Então eu estava assim, totalmente descompensado. Então foi depois disso, na época, isso já faz mais de 20 anos, aliás, 30 anos, os médicos na época falaram, não, vamos tomar medicamento. Você está precisando de um ansiolítico, você está precisando de um tranquilizante, de um antidepressivo. Eu analisei e falei, o quê? Eu, neurocirurgião, médico, fui preparado, estudei para cuidar das outras pessoas, agora eu vou ter que tomar medicamento? Aí eu não aceitei e comecei a minha procura espiritual, minha procura de uma medicina fora do padrão convencional, de uma medicina fora do padrão homeopático, que é só operar ou dar medicamento, ou eventualmente terapia. Uhum. Doutor, e quais são os resultados disso para o paciente? Quando o senhor passa a tratar o paciente, aquela pessoa, não somente a causa e com medicamento e toma aqui de pronto imediato, mas sim que ela perceba que ela é um ser nesse universo e que ela é razão e emoção e que às vezes essas emoções e esse desequilíbrio dentro de tudo isso que nós vivemos, da correria do dia a dia, pode estar causando isso que ela vai lá procurar uma resposta e que às vezes essa resposta é um medicamento, ela quer um medicamento. Qual é a grande diferença nisso? Normalmente as pessoas, Juliana, elas procuram resolver o que está incomodando. E a grande maioria, infelizmente, querem uma pílula mágica. Hoje tem pílulas para se fazer sexo, pílulas para dormir, para estômago, para dor de cabeça, para tranquilizar, então, para aumentar o apetite. E a vida não é essa. Nós precisamos entrar no nosso equilíbrio, que nós chamamos no meio médico de homeostasia. É um equilíbrio corpo, mente, emoção e espírito. Medicamento é um apaga-chamas inicial. Ele trata os sintomas, mas ele não trata a causa básica. Hoje nós sabemos que a grande maioria das doenças, inclusive as traumáticas ou qualquer outra, aliás, quase 100% das doenças, ou elas começam ou durante o tempo que elas evoluem, elas têm um acesso às emoções. Por quê? Uma pessoa que está sentindo dor, ela está fora do equilíbrio mental e emocional. Uma pessoa que tem um AVC, um infarto, tem qualquer tipo de dor, que seja uma simples dor na coluna muscular, ela já perde um pouco o equilíbrio. Medicamento, ela trata os sintomas, mas não trata a causa. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem dor na coluna e se ela fica mal posicionada, se ela fica assistindo televisão, lendo, deitada, se ela não corrige a postura, se ela não faz atividade física. Então, a abordagem não é a abordagem médica, é uma abordagem holística.
a sua dor de coluna, eventualmente sua dor de cabeça, outros tipos de dores, você tem que procurar a causa e trabalhar na causa. Uma das coisas que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte, imagina que ela esteja com uma dor de cabeça. Então, vai no médico ou vai na farmácia, ou ela mesma se automedica e toma um medicamento. Mas por que está provocando a dor de cabeça? Qual é a causa? Se você... eu até faço um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Imagina que está pegando fogo num cômodo e a fumaça está te incomodando. Então você lá vai e abana a fumaça, o fogo continua. Então, é lógico que precisa parar com a fumaça, ficar livre da fumaça, mas você tem que apagar o fogo. E os medicamentos não apagam fogo. Então tem que ir na causa básica. Muitas vezes, um distúrbio emocional, uma pessoa que está tendo um medo, que teve um trauma de infância, isso fica arraigado na mente dela e às vezes ela está sofrendo sem saber o porquê. E muitas vezes ela só manifesta depois que ela é adulta. Um trauma, por exemplo, uma criança que foi ser viciada, uma criança que os pais maltrataram, ou a própria vida ou o mundo maltratou, e ela fica com esse trauma. E se não for fundo nesse trauma, na resolução, na causa, o medicamento vai ajudar muito pouco. Inclusive, eu digo mais, ele atrapalha os medicamentos. Por que ele atrapalha, doutor? Por exemplo, agora nessa época, as pessoas estão ansiosas, tensas, com medo, vou falar os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são medicamentos normalmente relaxantes, indutores do sono, alguns, e eles são, assim, como tranquilizantes. O que eles fazem? As pessoas usam eventualmente para dormir, ou porque estão muito ansiosos, ou eventualmente deprimidos, ou aí já antidepressivos. E o que eles fazem? Eles têm muitos efeitos colaterais. E, inclusive, os benzodiazepínicos que eu estou falando, normalmente ele não permite que a pessoa atinja os 4 ciclos do sono. Então, num aprofundamento do sono, quando entra nas ondas tetas, nas ondas deltas, esses medicamentos não permitem que a pessoa restaure, tanto mental quanto fisicamente. E a pessoa, às vezes, ela acorda cansada, mesmo ela tendo dormido. E vou mais longe. A partir do momento que ela aprende técnicas de relaxamento, como nós tivemos lá no simpósio, de meditação, ela aprofunda as ondas cerebrais de uma maneira natural e espontânea. Isso produz GABA, que é um neurotransmissor produzido quando se aprofunda nas ondas tetas. 1 grama de GABA corresponde a 10 gramas de benzodiazepínico. E, Juliana, e quem está nos assistindo, ela é produzida no nosso cérebro. Então, isso aí é fantástico. Maravilhoso. Gente, é incrível e eu vou explicar agora para vocês o motivo pelo qual eu convidei esse ilustríssimo Dr. Eduardo para estar aqui conosco hoje. Como eu disse para vocês, eu desenvolvo as pessoas financeiramente. Vocês viram aí o que o Dr. Eduardo acabou de explicar e por que eu fiquei perguntando para ele sobre a medicação, sobre essa mudança de postura dele enquanto médico para que voltasse a atenção também para as emoções que seriam a causa daquilo que o remédio pode ou não fazer algum tipo de diferença. Porque a mesma coisa acontece em uma área da vida que é na profissional e na financeira. Às vezes a pessoa não tem um resultado financeiro e aí ela quer tomar remédio. Que remédio é esse? Ou algum tipo de financiamento, ou ela começa a pegar a fatura do cartão de crédito e pagar só a fatura mínima e aquilo vai virando uma bola de neve e cada vez ela pode ganhar mais dinheiro, ela pode receber mais dinheiro e da mesma forma ela vê que aquilo não vai resolvendo porque o dinheiro que ela capta de outros recursos, de terceiros, aquilo é como se fosse o remédio que o doutor está acabando de explicar. Isso não trata a causa. Qual é a sua programação mental? O que é que está arquivado no seu cérebro? Qual é a causa do consumo exagerado? Qual é a causa de não saber lidar com o dinheiro? Qual é a causa de, mesmo pegando todo esse dinheiro, não manter esse dinheiro com você? E além disso, carreira. Às vezes,
entra no emprego, sai de um emprego, começa um negócio, termina, não termina o negócio, abre 3, 4 empresas, fecha as 3, 4 empresas, não se desenvolve ali profissionalmente, mas qual é a causa disso? E aí fica a todo momento com outros negócios, cada vez com um negócio diferente, não tem perseverança e não tem persistência. Qual é a causa disso? A causa disso são as emoções. O que é que está nutrindo as suas emoções? Quais são as lembranças do passado? O que é que está arquivado? Quais são as suas emoções que fazem com que você tenha essa ação e reação e esses resultados? E mais, demonstrar para vocês que tudo que nós estamos conversando é o nosso ser. Falando de saúde, falando de emoção, falando de conjugal, falando de profissão, de financeiro, tudo isso somos nós, seres integrais. Nós somos seres únicos e nós funcionamos com todas essas áreas integralmente. E aí o desequilíbrio emocional e mental traz um resultado favorável ou não favorável para todas as áreas da vida. E é esse o tema da nossa live. Tudo isso para dizer, o tema da nossa live é como manter o autocontrole mental e emocional. E por que pensar em como manter o autocontrole? Porque é mantendo o autocontrole que você pode ter melhores resultados em todas essas áreas da sua vida. Mantendo o autocontrole mental e emocional. E aí eu te pergunto, meu médico querido, como manter o controle mental e emocional? Isso exige, primeiro, uma auto-observação. Você tem que analisar aonde você está. Isso é a mesma coisa, um exemplo bem típico. Você chega numa cidade grande, como São Paulo, você entra num táxi, aí o motorista te pergunta, para onde você quer ir? Ah, qualquer lugar serve. Você pode chegar, por exemplo, em Congonhas, ele te levar para Guarulhos, ou ele pode te levar para Santos, qualquer lugar, ou mesmo algum lugar dentro de São Paulo. Então, o importante é você fazer um diagnóstico, como estão suas emoções, e procurar definir o que você está pensando. Então, se você está pensando só pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, tem alguma coisa muito errada na tua mente, na tua vida. Porque você está, além de gerar esses pensamentos, você está gerando uma química que reforça esses pensamentos e, além disso, fazem novas conexões e essas conexões, essas sinapses, elas vão reforçando cada vez mais. E se você não fizer um diagnóstico, não aprender a saber o que está te incomodando, então você não chega a lugar nenhum. A partir do momento que você é feito um diagnóstico, que você define uma emoção que você está sentindo, essa emoção pode ser medo, essa emoção pode ser raiva, pode ser angústia, pode ser tristeza, pode ser vergonha. Então, define que emoção e o que está levando essa emoção. Você consegue detectar o porquê? Se é por causa do teu trabalho, se é por causa de uma quebra financeira, se é por causa de um mau relacionamento, se é por causa de uma doença, se é por causa das suas interpretações, por causa de julgamento. Então é importante definir tanto o que você está pensando, como aquela emoção que você ancorou no teu corpo. A partir daí, você fazer um planejamento, se não tiver condições, aí procurar um profissional daquela área que você julga que não está tendo os resultados que você imagina que deveria ter. Então procura um profissional da área específica e peça ajuda. O importante é você tomar ciência de que não está bem. Porque tem muitas pessoas que elas não estão bem e elas negam. Eu tenho atendido muitos pacientes com perda de memória, com doença de Alzheimer, e quando eles chegam com a família, assim, eles já estão tratando de Alzheimer já faz 5 anos. Aí eu pergunto para eles, como está? Como está a sua memória? Ah, está tudo bem. Então ele está negligenciando. Em vez dele se abrir para, opa, se eu estou num profissional, o que eu posso pegar de conhecimento, o que eu posso pegar de ideias, de dicas para me melhorar, ele está negando. Então, se eventualmente uma pessoa nega, ela se fecha, então ela não tendo abertura,
ela não tem condições de evoluir. Ela cada vez vai, a tendência é ir se fechando, entrando num ciclo vicioso, e um ciclo vicioso destrutivo, autodestrutivo. Então, por isso que é importante diagnóstico, procurar fazer um planejamento. Se você não tem condições, procure um profissional que possa lhe auxiliar. Maravilha. Inclusive, doutor, ontem nós conversamos bastante sobre isso no Clube do Saber. Para quem não conhece, o Clube do Saber é um clube de incentivo à leitura. As pessoas têm um mês para ler o livro, e aí nós nos reunimos, fazemos um network, compartilhamos o conhecimento desse livro e tem um treinamento de como colocar esse conhecimento em prática no dia a dia. E o livro era Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro, ele é um manual de desenvolvimento pessoal para que então você tenha como resultado o financeiro. Então, quem pensa que esse livro fala somente de dinheiro, não. Ele fala sobre isso, ele fala sobre pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. E esses resultados, eles perfazem em todas as áreas da vida. Então, aqui onde moram os seus pensamentos e onde moram os seus sentimentos, é que estão, na verdade, os seus resultados. Isso pode desencadear problemas de saúde, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas conjugais, sociais, tudo quando aquilo que você pensa é o que você é. Você é aquilo que você pensa. Então, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Qual é a qualidade das suas emoções? O quão afetuosas são as suas emoções para com você mesmo, para com o outro, para com o seu ambiente? Lá no meu Instagram, normalmente eu faço alguns vídeos. Quem quiser seguir, Juliana Campos Oficial. E outro dia eu estava falando sobre o sentimento de solidão e solitude. O quanto as pessoas confundem isso e que isso é bem, bem distante, solitude e solidão. Mas as pessoas, ao confundirem, as pessoas que se sentem sós, o quanto isso pode prejudicá-las e quanto pode prejudicar as pessoas que estão à sua volta, por não saber reconhecer os sentimentos. Nós não somos acostumados a identificar as emoções. Então, quando a criança, por exemplo, vai pegar alguma coisa ou vai colocar o dedo na tomada, todo mundo já vai em cima, mas não explica quais são as emoções e os sentimentos que podem vir de uma determinada ação que essa criança toma. Então, nós não aprendemos a lidar com essas emoções. Às vezes nós não sabemos nem identificar quais são os sentimentos. Às vezes eu pergunto para alguns dos meus coaches, o que você está sentindo agora? E aí a pessoa fica assim, eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Falta adjetivo, falta palavras para definir os sentimentos. Né, doutor? Isso acontece muito porque as pessoas, elas cada vez mais, elas estão mais desconectadas delas mesmas. Então, com esse número de informações que tem, tanto de mídia, as pessoas acordam e até ela, na hora de dormir, ela teve assim, milhares de informações, passaram pela visão delas, passaram pela mente delas e muitas vezes elas viram coisas assim que eu posso dizer como lixo, que não acrescenta e eventualmente tira, que puxa para baixo. Às vezes uma notícia ruim, uma situação de constrangimento, de doença, de morte que ela está vendo, como eu falei no Milagre da Manhã, nós temos neurônios espelhos. O que acontece? Eu te visualizando agora, Juliana, se você fizer um ato, se você tomar água agora, pode tomar água, só para dar um exemplo. Então, assim, no meu neurônio espelho, eu estou ativando os mesmos neurônios que você ativou a hora que você tomou água. Entendeu? Só de eu estar te observando. Então, o que eu levo? As pessoas estão vendo, eventualmente, notícias, estão lendo, estão conversando com as outras, elas entram numa vibração negativa, a vibração do medo, a vibração do desespero, e elas mantêm, só que elas não sabem sair depois. É importante, eu não sou contra as pessoas terem informações, é fundamental ter informações até para tomar cuidado, para se proteger, mas não entrar numa fase de desespero e deixar ser dominado por emoções. Então, quando isso acontece,
as pessoas, voltando ao que eu estava falando, elas estão tão conectadas no externo que elas não voltam para dentro. E elas não voltando para dentro, para o interno, o que acontece? Elas não se auto-observam. Como você citou, elas não sabem se é um sentimento de medo, de raiva, de frustração, elas não sabem determinar. Então, se elas não sabem fazer uma autoavaliação, elas ficam perdidas no equilíbrio, como anular essa emoção, se você não sabe o que você está sentindo. Então, é muito importante, por isso que no Milagre da Manhã sempre comento, é voltar para dentro, é meditar, é fazer a introspecção, fechar os olhos, e com isso você está eliminando todo o externo e voltando para dentro, é onde você tem condições de atravessar a barreira da mente crítica, que são os pensamentos, esses pensamentos repetitivos, que na maioria das pessoas são negativos e que acaba levando a redução da qualidade de vida, porque há uma tendência, quanto mais você pensa, você fica memorizando esses pensamentos, e a partir do momento que você fica memorizando, você fica como se fosse ruminando, igual uma vaca, um boi, ele come e rumina, rumina. E quanto mais você rumina em pensamentos negativos, mais ele produz a química, mais ele produz hormônios e mais você sofre a degeneração das células e todo o seu corpo. Entra num ciclo vicioso, repetitivo e destrutivo. Olha, quem está aqui que estava ontem no Clube do Saber, viu que nós falamos sobre isso, doutor. Nós falamos sobre esse ciclo. Essa questão de pensamento que se transforma em sentimento, que se transforma em ação, em resultado. Aí quando a pessoa olha o resultado, ela continua pensando negativo porque o resultado é ruim. E aí ela continua pensando negativo, sentindo negativo, age de novo, resultado ruim de novo, pensa de novo. Então um ciclo. Um ciclo que não tem início nem fim e que é contínuo. Enquanto você não cortar esse padrão comportamental, enquanto você não cortar em uma dessas fases, ou o pensamento, ou o sentimento, ou a ação, a comunicação, você vai continuar vivendo esse looping, vai continuar vivendo esse ciclo, e aí esse ciclo que não vai te fazer chegar onde você quer chegar, como o senhor falou no começo. Mas onde você quer chegar? Você chega numa cidade onde você quer ir. Você definindo uma vez onde você quer ir, você define, enxerga, visualiza, toma consciência de que você está vivendo esse looping, de que você está vivendo esse ciclo vicioso de pensamento negativo, de sentimento negativo, de ações que não colaboram, e aí por isso você tem resultados que não são aqueles que você quer. Você tomando consciência, você tem condições de controlar isso e de mudar isso. Então a nossa live que é como manter o autocontrole mental e emocional, a primeira resposta é controlar o quê? Se você não se conhece. Controlar o quê se você não sabe que tamanho é isso? Qual é o tamanho dessa emoção? Qual é a intensidade disso? Qual é o resultado disso para você? Então, primeiro se reconhecer para então entender o que é isso, qual é a intensidade disso, quão isso faz de resultado na sua vida, para que você possa criar estratégias para controlar isso, manter isso em controle, porque devemos entender, e até conversamos sobre isso ontem também, doutor, sobre o medo. O medo, enquanto uma emoção primária, que origina várias outras emoções e vários outros sentimentos, ele é presente na nossa vida, ele faz parte de nós, né? O que nós precisamos aprender é controlá-lo para então entendê-lo e superá-lo, né? E aí, quando as pessoas começam a mandar muitas informações e fica todo mundo... Você não tem que ter medo. A pessoa fica, além dela estar preocupada com tudo que ela tem de preocupação, na hora que ela sente medo, ela fica, não tem que sentir medo. Talvez não seja por aí. Talvez seja o caso de ver que tem medo, mesmo assim, tá bom, medo, tudo bem, beleza, a gente vai seguir aqui, tá? Vamos controlando aqui o que a gente consegue controlar com tudo isso e vamos seguir aqui esse caminho até nós conseguirmos lidar com essa situação, ao invés de paralisar, né? Com certeza. O medo é uma emoção primitiva, primária, isso é natural. Agora, o medo, ele deve nos servir de alerta
diante de uma ameaça pode ser de qualquer natureza, física, mental, emocional, vamos supor, um animal selvagem. Então, um carro, você está na rua, vem um carro em alta velocidade, então ele te serve para te salvar, te dar segurança. Então, se você está vendo que um carro, você vai atravessar a rua vendo um carro alta velocidade, mesmo que ele esteja no sinal vermelho, mas você retrai, você para e deixa ver. Você não sabe a ação, o pensamento da pessoa, se ela está vendo o sinal, se ela não está, mas você se guarda. Então, é um medo, que vai te dar uma segurança. Agora, o problema maior é um medo do desconhecido. É um medo que gera uma cascata de reações que se tornam maléficas para o corpo. Como nós temos comentado, definir, eu estou com medo de quê? Vamos falar agora, eu estou com medo do coronavírus. O que o coronavírus, o que você pode fazer para não ser contaminado pelo corona? Primeiro, não entrar em contato com alguém que tem. Se eventualmente você entrar em contato, agora nós estamos cumprimentando ao estilo oriental, e eventualmente namastê, entrou em contato, lavar as mãos, chegar em casa, nós normalmente pegamos pela mucosa a transmissão. Então, é pelos olhos, mucosa dos olhos, nariz e boca, as que estão mais expostas. E lavar as mãos, lavar as mucosas e você aumentar a tua imunidade. Então, assim, o que eu posso fazer para não ser contaminado pelo coronavírus? E, eventualmente, se eu for, o que eu posso fazer para dar a volta por cima? Hoje mesmo saiu reportagem no Diário da Região de Rio Preto, um médico que foi contaminado e já voltou ativa. Outras pessoas também voltaram ativa. Então, primeiro prevenir. Eventualmente, junto com a prevenção, você aumenta a tua imunidade. Aliás, não é aumentar a imunidade agora, a hora que a onda chega perto. É contínuo. É um estilo de vida, é um modo de vida. Eu não estou aumentando a minha imunidade, por exemplo, pelo coronavírus. Eu estou aumentando a minha imunidade para a minha saúde. Agora as pessoas, às vezes, me perguntam, o que eu faço? O que eu faço? Então, agora eles estão assustados. Por que você não estava assustado há 10 anos atrás, há um mês atrás, antes do coronavírus? Então, são esses ensinamentos que nós estamos tendo a oportunidade de levar para a vida. Não é diante de uma ameaça que eu vou só correr. É lógico que eu tenho que, eventualmente, correr, mas manter um estilo de vida saudável, independente de corona, ótimo, independente de qualquer outra coisa. Maravilhoso. Doutor, e no sentido de esse autocontrole mental e emocional, existe algum tipo de alimento, algum tipo de exercício que nós podemos aqui indicar para as pessoas que estão assistindo a nossa live, para ajudar as pessoas a, no dia a dia, manter esse autocontrole? Além de tudo isso que a gente já conversou aqui, para quem está chegando agora, nós já falamos sobre autocontrole mental e emocional, no sentido de tomar consciência das suas emoções, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, e na medida que você toma essa consciência, você consegue romper um padrão comportamental, um vício de pensamentos e sentimentos que levam à ação e resultado. E agora vamos falar um pouquinho, doutor, sobre soluções. O que será que a gente pode aqui indicar para as pessoas? Eu vou fazer uma indicação, o senhor fazer uma indicação, para as pessoas se exercitarem, ou na alimentação, ou algum exercício mental, físico, emocional, para que possa manter esse autocontrole mental e emocional. Eu tenho escrito, eu escrevi 10 artigos para o Diário da Região sobre Alzheimer. E eu vou reportar aqui, não é só sobre prevenção de Alzheimer ou cuidar de Alzheimer, é sobre saúde. Então eu escrevo nesses artigos 4 pilares. Primeiro, sem sombra de dúvida, para qualquer tipo de doença, de prevenção, de tratamento, ou mesmo quem não tem doença, quer ser sadio, é uma alimentação. A alimentação, o que nós podemos fazer? Alguns princípios básicos. Primeiro, tirar o máximo de produtos industrializados. Eles têm corantes, eles têm conservantes,
eles têm gordura trans. Então, todas essas substâncias são tóxicas ao organismo. Segundo, procurar tomar bastante água, principalmente água alcalina. Tem muitas pessoas que não costumam tomar água, tomam 1, 2 copos, 3 e olhe lá. Então, eu recomendo... Eu tomo muito. Muito bem. Tomar bastante água. Terceiro, muita verdura, muitas frutas, muitos legumes. Principalmente aqueles que tiver condições, sempre que puder, orgânicos. Lavar com soluções que pode ser solução eventualmente de iodo, pode ser água sanitária para tirar os metais, para tirar os tóxicos, os inseticidas. Procurar alimentos que tenham vitaminas. Procurar, hoje eu falei na live, por exemplo, a abelha. A abelha produz 4 alimentos fantásticos. Produz o mel, que eu não recomendo tomar muito, apesar dele ser um excelente energético, antifúngico, antiviral. O pólen do mel, a geleia e o própolis. Isso já aumenta muito a imunidade, porque além de vitaminas do complexo B, D, C, E que ele também tem polifenóis. E polifenóis são antioxidantes e anti-inflamatórios de natureza. Limão, tomar bastante limão, 2 limões, eu tomo uma média de 3 por dia. Não é depois do corona, eu já tomo já mais de 20 anos. Então, começar a ter essa consciência. Óleo de coco. Óleo de coco, nós sabemos que, além dele ser antiviral, ele é antifúngico, antibacteriano, ele melhora a função intestinal, ele melhora a flora intestinal, ele melhora o nosso cérebro, as conexões, porque ele faz parte das membranas e da bainha de mielina. Então, assim, é muito bom alimento. Tomar sol. Sol, eu falo com meus pacientes, Juliana, em Rio Preto, sol é de graça e nós temos praticamente quase 365 dias por ano. E tem maioria, eu sei que os dermatologistas ficam muito preocupados, tudo tem que passar protetor, eu também concordo com eles, mas 10 minutos não mata ninguém. E vários trabalhos mostrando que 10 minutos, eventualmente 15, dá muito menos risco de câncer do que quando a pessoa fica sem tomar. E a vitamina D, ela funciona em 300 reações químicas no nosso corpo, inclusive, além da imunidade, para o nosso cérebro também. Então, assim, tem várias substâncias, uma alimentação, assim, quanto mais de planta, ou quem come carne orgânico, tanto boi, vaca, frango, orgânico, ovos, procurar se alimentar, bastante água, frutas de uma maneira geral, a cítrica por causa agora da vitamina C. E o outro fator, o outro pilar, atividade física. A atividade física, o ideal é que se faça 5 a 7 vezes por semana. A atividade física, ela produz bem-estar. Quase todo dia. Além dela produzir endorfina, que nos dá bem-estar, melhora a nossa dor, ela melhora a frequência cardíaca, ela melhora o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, melhora a pressão arterial, melhora a nossa circulação, melhora a circulação do nosso cérebro, ela produz também serotonina, dopamina e elas nos dá paz. E outro fator, ela produz um fator derivado do cérebro, que aumenta a neurogênese. Então, além disso, nós ficamos mais focados, nós ficamos mais concentrados, nós aprendemos mais como fazendo atividade física. Vários pacientes meus, eles curaram depressão, curaram cefaleia só com atividade física. Eu consegui tirar os medicamentos dele com atividade física. Então, assim, é de graça. Tem pacientes que falam, doutor, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Sabe o que eu falo para eles? Tira o teu sapato para não gastar, anda descalço. Então,
Então, assim, são coisas simples que fazem uma grande diferença. O outro fator, infelizmente, a grande maioria da população não está conectada e não dá mais importância pelo esse excesso de estímulo, é justamente o sono. O sono, ele é totalmente rejuvenescedor, ele é restaurador. Quando você está no aprofundamento do sono, nas ondas tetas, ele faz uma reciclagem do nosso lixo mental. Tudo que esses pensamentos que nos leva para baixo, o sono ajuda a manter um autocontrole. Agora, quando você entra nas ondas delta, ele faz uma reciclagem do nosso lixo físico, ele aumenta o hormônio do crescimento, ele cicatriza mais rápido à noite por causa do hormônio do crescimento, ele promove um restabelecimento ele retira as toxinas físicas do nosso corpo, ele faz uma limpeza, uma faxina. Inclusive, pessoas que estão perdendo a memória, a partir do momento que elas dormem mais, o sono consegue limpar as placas, as proteínas, placas amiloides, que são responsáveis pelo Alzheimer. São um dos fatores responsáveis pelo Alzheimer. Então, até ajuda no Alzheimer ou previne o Alzheimer. E um fator não menos importante, mas tão importante quanto os outros, é o controle do estresse. Hoje, o nível de hormônio, de cortisol, excesso de adrenalina, noradrenalina, é muito grande. E o que acontece no estresse? O estresse, ele serve para nos dar energia. Então, para lutar ou fugir. Agora, quando você produz o excesso de hormônios e eles não são metabolizados, eles ficam ancorados em alguma parte do nosso corpo. Aí vai nos dar dor de cabeça, batimento cardíaco acelerado, aumento da pressão, algum distúrbio gastrointestinal, alguma erupção de pele, porque ele não foi elaborado. E qual a maneira de controlar o estresse? Assim, a mais básica, custo zero, respiração. Todos vocês aí, 42 pessoas, aproveita o momento. O doutor acabou de explicar aí os 4. Vamos fazer essa respiração junto? Vamos lá, todo mundo. E profundamente. E quando respira lento e profundamente, faz uma expansão de todo o tórax, expandindo todo o abdômen. E com isso, como eu comentei anteriormente, o diafragma, ele faz uma massagem nos nervos vagos. O nervo vago é predominantemente parasimpático e ele promove um relaxamento do nosso sistema nervoso autônomo. E com isso, ele acalma e ele nos fornece energia. Outra dica da respiração, além dessa respiração diafragmática, por exemplo, um ciclo de 2 para 1. Você inspira 1 e expira 2 vezes. Pode ser até com a boca. Agora inspira 3 e expira 6. E o que acontece? Quando você faz 2 por 1, 2 expirações para cada uma inspiração, você está potencializando o simpático. Só de fazer esse tipo de respiração diafragmática, com expansão de todo o abdômen, ou fazer essa expiração de 2 para 1, você já entra num estado de ativação do sistema parasimpático, você já acalma. Você já diminui a produção de cortisol, de adrenalina e noradrenalina. Diminui seu ritmo de batimento cardíaco, diminui sua frequência respiratória. As pessoas, só para vocês terem uma noção, elas, nessa vida agitada que elas estão, o que acontece? Elas inspiram uma média de 20 a 30 respirações por minuto. Qual que é o ideal que os yogis fazem?
6 a 12. E o mais interessante e inteligente, quando você inspira 20 a 30, você absorve em média de 200 a 300 centímetros cúbicos de ar. Quando você inspira acima 6 a 12 e com expansão do abdômen, se você inspira em torno de 500 a 800 ml de ar, você gasta menos energia e você absorve mais oxigênio e ganha mais energia. Então, isso aí não é quantidade, é qualidade. Por isso que é importante. Maravilha. Bom, gente, então fator... vocês aprendem... Vai. Tem mais quantos minutos? Tem mais quanto não, tempo? Agora a gente tem mais minutos, porque a gente começou de novo. Não, mas não só finalizar do Fica à vontade. Nós estamos aqui felicíssimos, né, gente? Responde aí. Estamos felicíssimos com essa aula maravilhosa. Então, só do estresse, além da respiração, é o que nós comentamos, a própria atividade física também, ela produz, como eu falei, endorfinas e outros hormônios. E outra coisa também importante é a meditação. A meditação nada mais é do que ficar sentado. Você pode cruzar as mãos assim, aqui ou aqui, a coluna ereta, fechar os olhos, foco aqui na região entre as sobrancelhas, inspira lenta e profundamente, vai vir pensamentos, cada pensamento você imagina como uma nuvem, vem uma nuvem, limpa, vem outra nuvem, limpa, e foca na respiração. Focou na inspiração, na expiração, o ideal é inspirar e expirar pelo nariz. Então, focou na inspiração e na expiração, o pensamento vai embora. Você deixa ali. Você não precisa ficar agoniado por causa do pensamento. Outro fator que eu tinha comentado também é natureza. A natureza nos traz íons. E isso aí rejuvenesce e nos dá energia. Brincar com animais. Quando você brinca com animais, quando você brinca com criança, quando você cuida de um adulto, de um idoso, quando você faz trabalho voluntário, não só de doar dinheiro, mas de serviço, você conta uma história para uma criança, conta história para um adulto, o que você está fazendo? Você está dedicando compaixão, empatia, amor. A hora que você está fazendo isso, você está produzindo no teu cérebro, não de quem está recebendo, hormônios, ocitocina, endorfina, que nos dá a dopamina, que nos dá uma química que auto-perpetua esse sentimento. Então, assim, o maior egoísmo que um ser humano pode ter é ele ser bom. A hora que ele é bom, ele está eliminando as emoções negativas e ele está produzindo hormônios que você consegue num estado meditativo, que você consegue num estado de prazer. Então, isso é fundamental, essas medidas. Você, nessa época agora, que a maioria das pessoas ainda estão em quarentena, vai ouvir uma música, vai tocar um instrumento, pintura, escultura, jardim. E o interessante do estresse é tirar o foco. Porque se a pessoa ficar só na notícia ruim, está morrendo tanto, está acontecendo tanto, então a mente dela começa a entrar em parafuso. Agora, a hora que ela está concentrada, ela entra em fluxo. Ela entra no estado meditativo. Então, uma pessoa que está desenhando, que está no jardim, que está brincando com a criança, ela esquece do mundo. O que mais as pessoas precisam agora não é lembrar do mundo, é esquecer do mundo. Então, assim, essas são dicas valiosas, vale ouro, e que as pessoas podem realmente produzir hormônios benéficos e deixar de produzir os hormônios que levam à doença. São coisas assim simples, custo zero praticamente, uma respiração, você não paga nada ainda.
felizmente, você não paga. Meditar, você não paga. Na natureza, teoricamente, você não paga. Então, é aproveitar o que a vida nos fornece. Então, assim, faça do limão a limonada. Isso mesmo. Gente, isso tudo que o doutor Eduardo explicou e esse finalzinho são dicas. E, na verdade, são dicas que valem mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro por quê? Porque são dicas que vai levar a sua saúde mental, emocional e física, que às vezes o dinheiro não é suficiente para pagar. Que às vezes pode ter todo o dinheiro do mundo que não paga. Então essas dicas de alimentação, de atividade física, de meditação, de respiração, de controle do estresse, são dicas que valem mais do que dinheiro. Mais uma vez, porque às vezes se você desenvolve um distúrbio mental, emocional e físico, na saúde física, às vezes você pode ter todo o dinheiro do mundo que não vai pagar a recuperação disso. E tudo isso que o doutor Eduardo acabou de explicar vale mais do que dinheiro. Eu prometi para vocês que eu também iria passar um exercício para vocês de reprogramação neurolinguística para você controlar, para você exercer o autocontrole emocional e mental. Aliado a tudo isso que o doutor acabou de explicar, eu quero primeiro fazer um convite a você. Esse momento que nós estamos vivendo, vocês estão percebendo que assim, o Instagram tá cheio de live, né, doutor? Para tudo quanto é lado. Uma das coisas positivas que acontecem quando o universo, o mundo, quando um país, quando uma cidade é envolta a algum tipo de tragédia, algum tipo de comoção, as pessoas aparecem a solidariedade. A solidariedade surge, as pessoas começam a fazer alguma coisa positiva. Então vocês percebam que nesse momento nós temos muitas grandes empresas que estão oferecendo prorrogação dos boletos, que estão oferecendo cursos, que estão oferecendo equipamento para alguns hospitais. Enfim, a solidariedade está aparecendo de diversas pessoas no mundo inteiro. Nós, inclusive, todos nós estamos fazendo live, estamos oferecendo cursos, estamos oferecendo métodos para você estar junto conosco, absorvendo esse conhecimento. Mas o convite que eu quero fazer é, não deixe esse conhecimento só aqui. Coloque em prática. De tudo isso que o doutor falou, de tudo que eu vou falar, de tudo que nós temos e que nós falamos aqui, conversamos com você agora, se você colocar em prática pelo menos uma dessas coisas, já é um grande ganho para você e para o outro. Uma coisa muito importante que o doutor falou também é que tudo isso que você faz para o outro, essa solidariedade que eu estou me referindo, o ajudar o outro, o cuidar de um animalzinho, o cuidar de um idoso, quando ele disse isso é bom para você, porque você está se curando. Aqui é uma atitude, na verdade, que você faz para o outro, mas ela é um tanto egoísta porque você está se ajudando, é bem por aí. Mas você assistir uma live, fazer um curso, ler um livro e não colocar ele em prática não está fazendo bem para você nem para o outro. Então o convite que eu e o doutor fazemos para você hoje é que você não deixe isso só aqui. Que você não deixe tudo isso que a gente está falando com você e conversando com você com todo amor, com todo carinho, só aqui, que você partilhe isso. E a forma de você partilhar isso, além de você divulgar, você pode printar a tela dessa live, colocar no teu stories, mas a melhor forma é você praticar. A melhor forma é você viver isso. Seja a partir de amanhã fazer uma caminhada, seja a partir de amanhã você fazer a respiração que vai nutrir o teu organismo, que vai colaborar para o funcionamento do teu cérebro, para o teu cérebro entrar em uma alta performance, seja o olhar para com o outro, seja a empatia, mas qualquer uma dessas coisas é você propagar tudo isso que nós estamos falando, os anos de estudo do doutor, os meus anos de estudo, eles estão aqui para colaborar com todos. Então, se você fizer uma dessas coisas, já é demais para nós. Mas vamos lá. O doutor falou de todas essas atividades importantíssimas que nós podemos fazer. E eu vou te ensinar uma também bem simples, mas fantástica. Autocontrole mental e emocional. Nós falamos sobre você reconhecer as suas emoções. Nós falamos sobre o ciclo de pensamento, sentimento, ação e resultado, não foi isso?
E aí você pode me perguntar, tá bom, eu posso fazer tudo isso que o doutor está falando, mas é muito difícil eu ter pensamento positivo, porque as coisas acontecem na minha vida e eu penso mal mesmo, eu fico com raiva, eu fico irado, e eu começo a reclamar todo dia, porque eu não aguento, vem assim em mim. Você pode dizer isso e é esse exercício que eu vou te explicar. Primeira coisa é você ter esse reconhecimento. Na hora que vier esse sentimento, você perceber, o que é que eu estou sentindo agora? Peraí. Deixa eu respirar e entender o que é isso. O que eu estou sentindo? É raiva? É rancor? É mágoa? É estupidez? É ignorância? O que eu estou sentindo agora? Beleza, estou sentindo isso agora, o que é que eu posso fazer nesse exato momento? Não posso fazer nada? Senta, respira. Não consigo fazer isso, Ju? Conta de 1 até 10. Não consigo fazer isso, Ju? Então você vai fazer um exercício para reprogramar isso. Para mandar uma informação para o teu cérebro tantas vezes e repetidas vezes até você associar isso no teu subconsciente, até no mais fundo inconsciente. Mas é repetição. Você vai repetir isso várias vezes. A gratidão. E por que a gratidão? A gratidão é quando você começa a romper esse padrão. Perceba. Você tem um pensamento que se transforma em um sentimento, que se transforma em ação. Esse pensamento é um pensamento negativo, ruim, não é lá essas coisas. Aí você sente um negócio também, tá? Sou um fracassado, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí você tem uma ação. Precisamos cortar isso aqui em algum desses momentos aqui. A gratidão te leva a uma outra visão da sua vida. A gratidão faz com que você saia desse ciclo aqui, que você só tá vendo coisa negativa e coisa ruim, e comece a perceber gratidão pelo sol. Gratidão pela nuvem, gratidão pelo meu alimento, gratidão pelos meus olhos e por enxergar, gratidão por respirar, gratidão por ter uma boca por comer. Perceba de que estágio você está saindo, para onde você está indo. Você está saindo de um ciclo de reclamação, de desesperança, de ódio, de raiva, e está indo para um lugar em que tem coisa boa, em que você tem uma visão, em que você anda, em que você respira, você come, você olha para as pessoas, você tem uma mãe, ou você tem um filho, ou você tem uma namorada, você começa a enxergar coisas positivas. Então a gratidão é sim um exercício fortíssimo para você se livrar dos pensamentos negativos e dos sentimentos negativos. Mas é só assim, sou grata? Não. É um exercício diário. Você vai pegar todos os dias e você vai descrever 10 motivos de gratidão. E você não levanta do lugar enquanto você não escrever esses 10 motivos. Escrever mesmo. Você vai pegar um caderno e a partir de então uma agenda, um bloco de anotações, você vai colocar 10 motivos pelo qual você é grato. Eu sou grato por, eu sou grato pela, e todos os dias você acrescenta um motivo de gratidão. Esse é o exercício. Repetir os motivos de gratidão todos os dias e todos os dias você se condicionar a aumentar um motivo de gratidão. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar procurando coisa pelo que você é grato e você vai achar muitas coisas pelo que você é grato. Aí você está mudando o teu condicionamento mental. Você está mudando a tua forma de pensar e de sentir em relação às coisas. E a partir daí os resultados vão mudar. A partir daí as ações vão mudar. O teu comportamento com o outro vai mudar. Mas por quê? Porque mudou com você. Os motivos de gratidão são seus. E a partir do momento que você muda o teu pensamento e o sentimento em relação a você e a sua vida e enxerga por tudo que você tem que é grato, você passa a ser mais positivo. O teu sentimento é mais positivo e as suas ações são melhores, os seus resultados são melhores. Valeu o exercício, doutor? Foi ótimo, parabéns e recomendo a todos fazerem com muito empenho, com muita determinação. E convido a todos amanhã, 6 horas, Cérebro em Alta Performance, Instagram, O Milagre da Manhã. Isso aí, gente. Acompanha o Milagre da Manhã. Para quem não sabe, o Milagre da Manhã vem do livro O Milagre da Manhã, do Hal Herold. E o doutor fez no ano passado, presencial, no Quinta do Golfe, né, doutor? Quinta do Golfe. No Quinta do Golfe, foi fenomenal. E nós conversamos lá no Clube do Saber, no grupo do Clube do Saber, que o Clube do Saber é um clube de leitura. E aí o pessoal falou assim, Ju, fala com o doutor Eduardo, você não vai fazer de novo? Eu falei, gente, vou falar. Mandei uma mensagem pro doutor Eduardo. Daqui a pouco, não deu 3 dias, né, doutor?
É. 3 dias depois ele mandou uma mensagem falando: Ju, não importa se vão querer, se não vão querer, se vão ajudar, não vão, vamos fazer agora mesmo, em quarentena. Eu falei: é isso aí, um homem de coragem. Que hora que acontece, doutor? Às 6 horas da manhã. Das 6 às 7. 6 horas da manhã, pelo teu Instagram. Pelo Instagram. Pelo Instagram. Cérebro em alta performance. Então, gente, vamos lá. Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Jô, pelo convite. Muito obrigada. Foi um bate-papo maravilhoso. Tô vendo aqui que tá todo mundo falando que tá grato, maravilhoso. Que bom, gente. Leve essa informação para todas as pessoas, coloque em prática. O nosso grande querer é isso, que vocês realmente coloquem tudo isso em prática. Então vão lá, segue os nossos perfis, Juliana Campos Oficial e Cérebro em Alta Performance aí no Instagram. Precisando de nós, pode chamar, né, doutor? Com certeza. Pode chamar que nós estamos aqui por vocês e para vocês. Muito obrigada a todos. Um grande beijo, boa noite. Felicidades. Boa noite.